O Davi falou que está quietinho porque você tem 5% da Vale na carteira. Oh. Então, assim, pessoal, lá na parte de dividendos, essa é uma conta que a gente tem de teste aqui. Vai na parte de dividendos e eventos. Aqui você também pode acessar depois. Queda agressiva nos dividendos. Como assim, senhor Fábio Baroni? Exato, Van, exato, Van. E vamos começar direto arrepiando com o conteúdo aqui, que é o que a galera gosta, né? Antes eu vou pedir, aperta o curtir aqui para ajudar a gente, para expandir esse movimento aqui, falando que a Bolsa de Valores é um lugar para todo mundo, democrático. Então aperta o curtir e manda jacaré, tá bom? E depois você coloca, quando acabar o pregão, você coloca aqui nos comentários do YouTube da onde você tá falando desse Brasilzão e do mundo, tá? Porque tem gente do mundo inteiro. E a galera aqui, vou ler rapidinho: o Silvio, o Herbert, o investidor previdenciário, o Almir, o OFC, Rodolfo Melo, uma galera. Pessoal, já vai sentando dando like aí, vai ajudando a gente, respondendo sua pergunta, Van. O que acontece? Muita gente começou no mercado há pouco tempo ou começou no mercado por volta lá de 2019, quando a AGF surgiu e começou a liderar, por que não, esse movimento de você comprar boas ações que pagam bons dividendos a bons preços, né? E a gente sempre tem, pessoal, a gente sempre é bombardeado, né, Van, né, Rudolf, por notícias, né? Notícias o tempo inteiro. Ah, agora vai mudar o governo, as ações vão ficar uma porcaria. Agora vai aumentar a taxa de juros, pronto, queda nas ações. O que tem de verdade, o que tem de mentira em tudo isso? Então eu separei, Van, Hudson, uma mensagem que veio no meu Instagram que me deu um... Assim, eu falei, eu vou fazer um conteúdo sobre isso, a Van e o Rodolfo vão ajudar. Eu queria que o Paulinho colocasse na tela aqui, Paulinho, se você puder, por gentileza, colocar essa mensagem que eu separei, se você puder dar um... Exato. Ele fez assim: conheci seu trabalho em 2016, comprei Vale 5 na época. Na época não existia Vale 3, era Vale 5. Nossa, era Vale 5, não era desta época, não. Exatamente, era Vale 5, depois ficou só Vale 3, né? Junto com você, perto dos R$13. Vendi pouco depois dos 19, né? Pouco tempo depois, olha só, pessoal, o cenário mudou e comprei nos 35, ou seja, ele comprou, vamos lá, ele comprou nos 13. Ele relatou aqui, eu não, obviamente não revelei quem é, tá, pessoal, obviamente por uma questão ética e tal. Vendi pouco depois de 9 e depois o cenário mudou, ele comprou de novo nos 35 e vendeu nos 50. Olha isso. O cenário continuou evoluindo e ela foi para R$120, a gente viu isso, acho que foi em 2021, e pagou R$17 de dividendo, ou seja, mais do que os R$13 que ele pagou naquela época, né? Agora eu entendo quando você fala para ficar quieto e nunca vender ações, tá? Vai um pouquinho mais para cima, Paulinho. O tempo realmente é um bom professor. Fiz o treinamento de 8 bares de investir, que a gente vai abrir hoje. As vagas abertas, né? Hoje vai abrir. Exato. E gostei das aulas que falam sobre efeito manada. É muito legal, realmente. Se tivesse entendido o treinamento antes, não teria patinado tanto na bolsa. Enfim, gostaria de deixar isso registrado. Muito grato ao GF pelos ensinamentos. Fique com Deus e continue com esse trabalho incrível. Agradeço essa pessoa que mandou. Se quiser tirar, Paulinho, você pode tirar, por favor. E o que acontece, pessoal? Não é que você nunca deve vender as ações, né? Assim, talvez a gente tenha até estilos diferentes dentro do AGF e nem por isso todos não fazem a mesma estratégia, né? Eu adotei uma postura, eu estou há 20 anos no mercado, eu adotei uma postura, Van, Hudson, de não vender mais ações. Inclusive, o que eu sempre falo é que se eu tivesse comprado as ações, até as que eu me arrependi, e tivesse mantido todas, eu estaria muito melhor, eu acho que em todos os termos, patrimônio, dividendos e tudo mais, né? Só que no meio do caminho, é muito difícil para o investidor de longo prazo, que o investidor não começa sendo de longo prazo, né? O tempo precisa passar para ele virar investidor de longo prazo. Só que, Van, Rodolfo, o tempo testa muito as pessoas, mas muito mesmo. E eu vou te dizer o porquê. Paulinho, abre para mim, por gentileza, uma notícia que acontecia em 2016. Agora eu quero levar vocês para o ano de 2016. Se você puder ampliar, Paulinho, tá aqui, ó. Isso é uma manchete do Infomoney, que é um bom site, né, de notícias. Portal de notícias. Exato. Excelente. Paula Barra, excelente, enfim, excelente jornalista. Vale deve suspender dividendos em 2016. Banco do Brasil e mais 5 ações têm preço teto alvo cortado. Nessa época... Bate aquele desespero, né? Para quem lê isso aqui, dá aquele desespero. E agora, o que eu faço? Agora eu quero perguntar para o Rodolfo e para a Van e depois para o chat aqui. Vocês começaram em 2016 na bolsa. Vou começar primeiro para a Van. Van,
Você começou a investir em 2016 na Bolsa. Aí você comprou Vale, a ação da Vale, porque você ouviu falar, a Vale é uma boa empresa, mercado e tudo mais. Aí você começa a ser bombardeado por várias notícias como essa, porque essa aqui é uma que eu separei de 2016. Mas a internet naquela época era bombardeado por notícias como essa, notícias sobre o desastre que aconteceu, notícias sobre minério de ferro que eu nem coloquei aqui para não assustar mais vocês, minério de ferro que caiu estrondosamente, e você que tinha a Vale, sei lá, a R$30 começou a ver a sua Vale valendo 12. Van, você se colocando nesse cenário, sem ter AGF, sem ter feito o jeito Barsi de investir, sem ter entendido estratégia, sem ter uma carteira pautada em Best, sem ter bons dividendos, o que você pensaria e como é que você ficaria? Que eu fiz bobagem, para não dizer outro nome, que eu tinha feito bobagem ao colocar a Vale, que é só notícia ruim, e justamente na hora que eu estava começando que a coisa piorou. Não, eu pensaria logo isso. Não tem o que... tá perfeito. Rodolfo, você começou em 2016, não acompanha a AGF, não fez o jeito Barsi de investir, comprou ações da Vale porque você ouve falar que é uma empresa que é muito boa, que é líder do Brasil em produção de minério de ferro e tudo mais, aí você comprou, passou um tempinho, isso está acontecendo e você é cercado e bombardeado por várias notícias como essa. Como é que está o seu cérebro nesse exato momento? Olha, sinceramente, se eu não conhecesse a estratégia, eu ia ficar desesperado. A primeira coisa que eu ia fazer é pensar, poxa, eu acho que eu fiz besteira, comprei empresa errada e eu acho que eu vou vender. Eu não vou ficar com essa bomba não, senão eu vou perder mais dinheiro se eu ficar enrolando. É isso que eu pensaria se eu não tivesse uma cabeça aberta, se eu não tivesse na estratégia. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Vocês estão certíssimos. Vocês não tinham informação, saíram comprando, não entendiam de estratégia previdenciária, não entendiam o jeito Barsi de investir, e vocês estavam, digamos assim, nadando pelado. Digamos assim, é o que acontece de fato. Agora eu queria que você colocasse aqui no chat, vocês que estão no chat, coloquem escrevam aí se vocês se sentiriam péssimos, ou 2 se vocês estariam segurando a ação. Não mintam para mim e não coloquem 1,5 ou 3 ou 5. Mas eu tenho certeza que a galera adora fazer isso. Vou colocar 1,12. Não. Olha, ó, começou. 1,5, Eliezer. Todo mundo aqui. Olha, mas enfim, todo mundo colocando 1 aqui, a Daiane não, talvez porque quem está colocando 2 talvez já tivesse entendido como é que funcionava o mercado de ações. Henrique Godoy colocando 4,5, filha da mãe. 5. 1,7, beleza. Mas tem uma justificativa até o 1,5, 1,25. Porque você, assim, vou fazer o meio termo aqui. Lógico. Porque às vezes você exatamente pensa assim, poxa, eu vou vender tudo. Mas peraí, será que eu vou fazer besteira? E aí é aí que entra aquela coisa de pensar assim, para onde eu vou recorrer, né? O que eu vou fazer? Porque será que eu vendo mesmo? Será que eu saio disso ou eu vou até o final? O que eu faço? Vou ligar pro meu amigo, vou ligar pro pessoal. É isso que acontece, né? É o 1,25, 1,5 do pessoal aí. É para justificar esse não. Para justificar. O Jean Érico mandou um. Estaria com medo, Jean. É isso aí, Jean. Vendendo até a alma, Lucas. Pessoal, o que vocês estão falando aqui é algo coerente, tá? Qualquer pessoa estaria assim, porque tá vendo seu capital caindo. Obviamente, se ela não entende de jeito Barsi de investir, obviamente, se ela não entende da nossa estratégia, é claro que isso ia acontecer, pessoal. É óbvio que isso ia acontecer. Só que o que eu quero dizer também com isso, e agora, além dessa notícia que eu coloquei aqui, eu vou pedir para o Paulinho abrir a plataforma do AGF para você ver o que estava acontecendo naquela época. Então, assim, pessoal, lá na parte de dividendos, essa é uma conta que a gente tem de teste aqui, vai na parte de dividendos e eventos, aqui você também pode acessar depois. Aqui, ó, se você puder ampliar, Paulinho, ó, se você puder colocar o que aconteceu de 2011 até 2016 exatamente. 2010, 2011 ela pagou um bom dividendo, perto do preço que estava lá, tá, pessoal? Não comparado ao preço de hoje. Mas se você ver o que aconteceu de 2011 a 2016, olha só. Dividendo de 2016, para no 2016, Paulinho, por favor. Ó, você vê que o dividendo de 2016 quase zerou. Quase zerou. Por que isso aconteceu? Porque a empresa estava passando por momentos desafiadores. Não queria dizer que isso não queria dizer que a empresa era ruim, se tornou péssima, não. Naquela época você tinha um cenário de minério de ferro caindo pra caramba, caindo muito, vertiginosamente, alcançou as mínimas históricas, e a Vale, infelizmente, aconteceu aquele
aquela tragédia que, enfim, não dá nem para lembrar. Por que eu estou mostrando o passado para você? O Harold estava falando, para de falar do passado, que é chato. É chato, mas investimento, se você não entender o passado, você não vai longe no futuro. Esse é o ponto, Harold. Isso que pega. Por que eu estou falando isso? Porque se você continuar... Agora, Paulinho, eu vou falar um negócio para você. Continua andando, navegando pelos dividendos. A gente está em 2016, o dividendo foi quase zero, 2017 começou a aumentar, 2018 começou a aumentar, 2020 deu uma porrada para cima, você já viu? E 2021 deu uma porrada acima de tudo, e 2022 de novo. Olha 2021, foi R$14 de dividendo, R$14. Em 2022 foi R$7 de dividendo. Em 2023 acho que está pagando ainda, tá? Em 2024 ainda o ano não terminou, mas a gente está nesse período aqui. O que eu quero dizer com tudo isso? Ainda não cheguei na conclusão final, tá, Hudson? Mas o que eu tô querendo dizer para vocês aqui? Se vocês compram uma ação, tem que existir uma análise de passado, de presente e uma confiança no futuro. Por que não dizer confiança? Não tem como não dizer confiança, porque você compra baseado em perspectivas, mas também tem que existir uma confiança no final do dia de que a empresa está se movendo para frente, está fazendo um bom trabalho e você confia nos administradores, das pessoas que estão tocando. E outra, a gente está falando aqui de uma empresa que está relacionada a commodity. Então é uma empresa que você está vendo aqui, eu estou te mostrando o passado, que é uma empresa que realmente oscila bem nos dividendos, né? Então, isso aqui eu acho que eu tenho ouvido muito, Van e Hodson, eu tenho ouvido muitas pessoas falando que estão começando, eu tenho medo pelas pessoas que não têm carteira previdenciária, começando por uma empresa cíclica. E eu estou mostrando aqui as dores de você entrar em empresas cíclicas. Porque isso pode acontecer, e não é porque a empresa é ruim, não tem nada a ver. Quer dizer que o produto ao qual ela está atrelado pode cair vertiginosamente. Pode acontecer, e pode ir para cima também de forma vertiginosa. Isso pode acontecer. O que não pode acontecer, agora eu digo para você, Van, para você, Rodolfo, e vocês complementem a mim, por favor. Pode acontecer de você escolher empresas que são mais resilientes ao tempo e que não dependam tanto desse fluxo, para que você se mantenha armado em momentos em que esse fluxo não seja tão estável como tem acontecido agora. Van, na mesma pergunta que eu te fiz, você acha que você estaria com medo se você tivesse na mesma posição, só que com uma grande parcela da carteira recheada de boas empresas, pagadoras de dividendos, que não oscilam tanto em função do seu principal produto ser uma commodity? Pois é, quando a gente olha, por exemplo, para a Vale, a gente sabe que, principalmente atrelado a uma commodity, né, e também a questão, principalmente, cenário China, minério de ferro, uma série de coisas, geralmente a volatilidade é muito maior nesse tipo de empresa. Se eu fosse começar agora, de cara, talvez eu colocaria, ou não só a Vale, mas qualquer outra empresa ligada ao setor de mineração e siderurgia, não sei se talvez eu estaria preparada, a minha parte comportamental psicológica necessariamente para isso. Por quê? Porque, veja, se eu estou começando agora, aí vamos supor que no meu exemplo didático, eu coloquei R$100. Aí as ações da Vale caem de maneira muito mais pontual por qualquer ruído de mercado e etc. Aí eu olho lá na minha conta e digo, meu Deus, ainda não sei nem o que é história de patrimônio, nada, não sei nada da filosofia. Aí eu olho, não acredito, agora eu só estou com R$30 na conta. Nossa, olhei de novo, só estou com R$20 na conta, mas eu coloquei 100, não faz nem 3 horas e já caiu. Então, na verdade, iria me gerar um grau de incerteza muito grande do que eu estaria fazendo. E dentro de um pilar muito importante dentro da estratégia, é justamente o aumentar a quantidade de ações e ter a constância do que eu estou fazendo. E isso iria inibir, iria justamente fazer com que eu tivesse uma retração de dizer, não, eu não vou colocar mais dinheiro numa ação da Vale ou da Gerdau, qualquer outra empresa ligar nesse setor, porque eu estou perdendo dinheiro, eu não estou ganhando. A minha cabeça, né, ela não ia estar programada para pensar assim, não, mas vai pagar dividendo, a empresa aí. Porque até então, né, Fábio, tem uma coisa que é uma barreira muito grande, que às vezes, quando a gente escolhe uma empresa, a gente ainda não tem aquela maturidade de procurar saber o que a empresa faz, né? Qual é o meu objetivo ao colocar essa empresa na carteira, qual é o risco versus a oportunidade que essa empresa tem,
tudo isso. A gente não está preparado para isso. A gente, quando está começando, e eu, obviamente, também já errei muito, a gente olha assim, o Fábio está comprando a Vale, eu vou comprar também, porque eu me espelho muito no Fábio, eu admiro o Fábio, e se o Fábio está comprando, como é um investidor que já tem 20 anos aí de praia, eu não vou fazer mau negócio. Então, eu vou colocar a Vale na minha carteira, se espelhando em outra pessoa. Só qual é o problema? Aquilo que a gente fala aqui. O Fábio está há 20 anos no mercado, já tem uma carteira mais consolidada, ele começou lá atrás com R$150, aos pouquinhos, ele teve toda uma trajetória percorrida. Aí eu não posso pegar, eu que estou começando agora, e não tenho ainda essa maturidade, a parte comportamental, eu vou colocar a Vale na minha carteira. A probabilidade de eu vender, comprar de novo, como você mostrou no print, aí vendo, aí depois passa um tempo, olha uma notícia, vendo, compro de novo, cai. E por que a ação da Vale está caindo, deixa abaixo de R$60? Aí fica nessa confusão toda, aí você não vai para canto nenhum, porque de alguma forma você não tem aquela perenidade daquela empresa que você está investindo, porque sempre está oscilando. E detalhe, muita gente, eu gosto de uma coisa que o Fábio fala muito, essas empresas que são muito mais cíclicas, por exemplo, todo mundo está olhando para agora porque a Vale está pagando bom dividendo, uma Petrobras está pagando também dividendo lá dos últimos 3 anos, e por aí vai. Semin, que o Bassi falou recém, aí todo mundo está olhando. Só que o pessoal se esquece que pode ter um período que essa empresa ou pode deixar de pagar provento por atualidade, ou muitas vezes ela pode reduzir drasticamente esse pagamento de provento. Aquela história, rentabilidade passada não é garantia de futura. O que a empresa me pagou no passado ou agora, nada me garante teoricamente que ela vai me pagar daqui a 3, 4, 8 meses. Pode acontecer algum risco envolvido inerente do negócio que pode fazer suspender nesse aspecto. Tudo isso tem que estar envolvido no meu pacote de decisão, né? E outro ponto importante, mais ainda que eu falo, bato demais. Se você olha hoje uma cotação da Vale a 55, 54, 56 reais por ali, se eu que estou começando agora, e sou um Fábio Baroni, que começou lá com 150, como ele falou, né, 200 reais, 300 reais, 400 reais por mês, concorda, Fábio, que eu não vou conseguir comprar um lote cheio de Vale? Não consigo, porque um lote cheio daria mais de 5 mil reais. Eu vou para o mercado fracionário. Mas será que eu ainda tenho a disciplina de permanecer quase 1 ano, 2 anos só com a empresa na carteira? E só com notícia muitas vezes ruim, cotação, isso, aquilo, outro? Será que eu estou preparado? Será que talvez não é melhor eu pegar uma empresa feijãozinho com arroz e ir aportando aos pouquinhos nela sem tanta volatilidade, com maior regularidade em termos de pagamento de proventos? E que ela está mais acessível para mim, financeiramente falando, para mim aumentar a minha quantidade de ações nessa fase inicial? É uma provocação que eu faço, entendeu? E aí, acho que você foi muito feliz até em citar a Petrobras, depois a gente vai olhar o gráfico da Petrobras, mas aí eu passo a bola para o Rodolfo. Rodolfo, a galera falou para parar de te chamar de Rudson. Mas... Rudson. Fica à vontade, tá tudo em casa. Rudson, você está no mercado financeiro desde quando? Eu acho que já deu uns 6 anos, mais 7 anos. Acho que uns 7 anos por aí. É que tá passando o tempo tão rápido, né? Exato, o tempo passa. E aí eu lembro que uma vez você comprou Paranapanema porque o Barsi comprou. Foi. Descreva seu sentimento para a galera que está no nosso chat. Estamos com 1.100 pessoas. Pessoal, dá um curtir aí e agradeço a todos. Descreva. Então, é o seguinte. Fala como é que estava a fase da sua vida. Descreve tudo. Seu conhecimento são ações. Desabafe. Chega o seu momento agora. Então, foi exatamente... O Davi falou que está quietinho porque você tem 5% da Vale na carteira. Quem dera, hein? Quem dera. É o seguinte, no começo eu ficava exatamente como a Van falou, né? A gente fica meio perdido ali, porque a gente não sabe exatamente o que fazer. É claro que a gente vê, tem que analisar a empresa, você tem que pegar e escolher bem, só que quando você está começando, você não tem o expertise de analisar uma empresa. Agora a gente tem ferramentas como o próprio app do AGF e tal, que te ajuda bastante. Mas o que acontece? Você acaba indo pelos especialistas. Então, quem que era para mim, né? Quem que era o maior especialista ali que a gente pode seguir? O Barsi. Então eu vi o Barsi falando de Paranapanema, e ele falava tal, e eu peguei e falei assim, o Barsi tá falando, eu vou comprar.
e eu comprei bastante Paranapanema e tenho ela até hoje na carteira. Então, assim, é algo que eu, hoje em dia, se fosse perguntar como que você compraria o que o Barsi está comprando? Não. Tem muitas ações que eu vejo que o Barsi tem na carteira e que ele tem comprado que hoje eu não compraria. Porque o Barsi, ele tem anos de investimento, ele tem uma outra visão, ele tem um outro ganho, entendeu? É outra coisa. É o Pelé. Não. Exato, é o Pelé. Então não adianta que eu não vou pegar e ter esse expertise e falar, não, ele tá fazendo, eu vou fazer a carteira igual, porque não é a mesma coisa. É como o Avan falou agora. O pessoal acha que, tipo, eu vou comprar lá, mas aí se dá uma queda ali, o pessoal já fica desesperado, como a própria Taesa. A Taesa sempre foi uma referência de bons dividendos, é uma empresa que paga muito bons dividendos, só que recentemente ela teve a mudança estratégica lá, e aí ela diminuiu um pouco ali, talvez durante um período ali ela vai estar pagando menos dividendos. E eu já ouvi algumas pessoas falando assim, não, Taesa não é boa, tal, já vamos focar em outro, não sei o que, tal, e aí já vou vender tudo. E não é assim, são estratégias que você tem que fazer, mas você tem que analisar bem a empresa, conhecer ela e tem um futuro ali para você seguir. Igual você falou, Fabião, você não vende suas ações porque é uma estratégia sua. Mas será que agora, por exemplo, vou vender Taesa porque, não, eu vi lá que não tá pagando bem, então eu vou atrás de outra que paga bem. E se eu for, só para finalizar, e se eu for na próxima empresa que tá pagando um bom dividendo e daqui um mês ela anuncia alguma coisa e não vai mais pagar dividendo? Eu fico mais 1, 2 anos, como foi no caso da Paranapanema para mim. Então não é bem assim, né? O Paulinho tá até mostrando aqui os dividendos da Paranapanema em 2016. É isso, Exato. Foi isso. Então, Exato. de lá até aqui, a ação só caiu. E quer dizer que o Barsi errou? Não, já disse. O Barsi é o Pelé, é o cara mais sensacional do mercado financeiro e chegou onde chegou sendo assim. Só que, como o Rodolfo bem disse, ele tem um outro momento, ele tem 50 anos, mais de 50 anos de mercado financeiro, ele sabe o que está fazendo, ele comprou isso, é uma parte da carteira dele, baseado nas premissas dele, baseado nas convicções dele, isso tem que ser respeitado. O Barsi também ficou comprando o Unipar de 2004 até 2016, quando ninguém queria. Todo mundo achava ele louco. Depois deu no que deu e hoje a Unipar é queridinha.